Amém. Podem tomar assento, peguem suas Bíblias aí. Abra já em Romanos. Vamos lá, irmãos. Abram em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Bom, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração quem teve essa semana aí no GC? Quem participou aí do GC? O texto base do GC foi Romanos 14, quem lembra? O texto base do GC foi Romanos 14, do verso 1 ao verso 4. Então, todas as lições de escola bíblica dominical, as mensagens aqui, as mensagens do GC, todas elas estão girando em torno da nossa temática, tá? Até sermos um. E nós vamos fazer isso até sermos um. Vamos compartilhar da palavra, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, para que, de fato e de verdade, venhamos a ser um, para revelar a Cristo para a humanidade. E eu gosto muito de trazer as cartas de Paulo, porque eu já expliquei isso aqui. As cartas de Paulo, ela responde a demandas da igreja. O que são as demandas da igreja? Paulo plantava uma igreja e tinha lá a liderança daquela igreja, e aí surgiam situações dentro daquela igreja. Situações, vai ter café da comunhão, não vai ter café da comunhão, vai ter bolo no café, não vai ter, vai encher tudo de... Eram demandas. E aí essas demandas iam para Paulo, e Paulo respondia: olha, quanto ao café da comunhão, espera aí um pelos outros, tem fome, come em casa. Então Paulo ia respondendo às demandas da igreja, ou seja, todas as situações. E aí vinham todas as questões. Fulano aconteceu isso, fulano fez aquilo, aquilo outro. Como lidar, como tratar? Então as cartas de Paulo, elas trazem esse entendimento à luz da palavra, né, à luz da revelação do Espírito Santo, de como lidar com as demandas da igreja. Sim ou não? Quantos entendem isso? Então, nós aqui vamos... E eu falei, a gente não tem pressa de... Eu não quero passar do horário, aí a gente faz a 1, a 2, a 3, a 4, não tem problema não, a gente vai fazendo parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Né? Mas a ideia é que a gente consolide o entendimento da palavra. Então aqui a gente vai ser uma pregação mais expositiva, onde a gente vai estar aqui falando versículo a versículo, a gente vai ler um texto grande. Então o capítulo 14 todinho você vai ler aí, e ainda um pedaço do 15 a gente vai entrar. Eu quero ler ele todo, depois eu vou começar a falar. O tema dessa pregação é acolher, edificar e agradar. É um exercício à unidade. Então, acolher, fala comigo. Acolher, edificar e agradar. Isso é um exercício à unidade. É uma prática para a unidade dentro da igreja. Então eu preciso saber acolher, aprender a acolher, entender como acolher um ao outro. Romanos 14, a partir do verso 1. Aí eu preciso edificar o outro e eu preciso agradar ao outro. Agradar ao outro, e a gente vai entender um pouco desse contexto aqui. Esse texto todo vai ser de Romanos 14 até o Romanos 15. E vamos ler aqui. Eu vou ler, depois eu vou fazer uns comentários e a gente vê. Então, aqui o título da minha lição, estou na NA, fala tolerância com os fracos na fé. Aí Paulo, ele já começa com o acolher, né? E você vai ver que ele vai começar com acolher e vai terminar também com acolher, entendendo que nós precisamos entender esse propósito de acolher uns aos outros. Então ele fala, olha, acolham, né? Tragam acolhimento para quem é fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu.
Quem o acolheu? Deus. Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para manter ele em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Cada um tem a sua opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para sermos tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você não anda segundo o amor. Não faça parecer, por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que você considera bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e provado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Continuando no capítulo 15. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que o insultavam caíam sobre mim, pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Só até o 7. Foi aí. Portanto, acolham uns aos outros. Ele finaliza aqui no verso 7, esse contexto aqui que eu quero trazer, tá? Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus, tá?
E aí a grande questão aqui, desse capítulo 14 e início do capítulo 15, e ele ainda vem mais aqui, mais à frente tem uma explicação do próprio apóstolo Paulo, explicando isso tudo aqui. Mas o que eu quero trazer? Quando os cristãos discordam entre si, quando há discordância entre os cristãos, a gente está falando de unidade, amém? E unidade. Aí a gente está falando aqui de diferenças de opinião, né? Tanto que Paulo fala que, olha só, se você tem uma opinião diferente, tenha ela para você, na sua consciência, a respeito da sua opinião. Porque o que você faz, segundo a sua opinião, ela precisa ser segundo a sua fé. O que acontecia aqui? Nesse tempo, né, os judeus estavam se convertendo, os gentios estavam se convertendo, e os judeus tinham os costumes de alimentos e tinham os costumes de dias, guardar dias especiais, e os gentios não tinham essa prática. E aí, quando eles se converteram, existia essa discussão na igreja. Existia essa discussão dizendo, não, olha só, não, tem que guardar esse dia porque esse dia é santo. Aí o gentio falava, não, esse dia não é santo. Eu sei que esse dia é santo. Por que esse dia é diferente do outro dia? É um dia como qualquer outro. O gentio falava. E o judeu, não, mas é porque você não pode comer isso porque isso é impuro. Mas por que isso é impuro? O gentio fala, não, isso não é impuro. É a comida, deixa eu comer essa comida. E aí é justamente isso, diferenças de opiniões, e estavam causando o quê? Dissensões e rachaduras na igreja, rachaduras no corpo. Quantos estão entendendo até aqui? Então, aqui o que acontece? Os crentes discordando. Então, a desunião sempre foi um grande problema no meio do povo de Deus. Até mesmo no Antigo Testamento, e aí tem alguns registros aqui, registra as guerras civis e conflitos familiares em Israel. E quase todo local do Novo Testamento teve de lidar com divisões. Por exemplo, os coríntios dividiram-se por causa de líderes humanos, e alguns membros da igreja chegaram a levar outros à justiça. Né? A gente conhece o texto onde eles falam assim, não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de... Ou seja, as divisões, natural, normal do ser humano isso. Só que Paulo combate isso. Não, vocês são todos de Cristo. Um planta, o outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Todos vocês são de Cristo. Não tem isso que é um de Paulo, o outro é de Pedro. Mas você vê que a construção da igreja como temos hoje, ela existe isso no meio do povo. As divisões. Tem gente que fala, não, eu sou do pastor Amilcar. Tem gente que fala, não, eu sou do pastor Rafael. Como se fosse diferença. Todos vocês são de Cristo, todos nós somos de Cristo, nem do pastor Amilcar, nem do pastor Rafael, nem do presbítero Alexander, nem de todos que estiveram aqui liderando. Não são. Vocês são de Cristo. Fala, eu sou de Cristo. Amém? Amém. Então, e aí ele fala que as divisões elas aconteciam a ponto de irmãos levarem outros à justiça. Né? Tem esse texto lá em 1 Coríntios, onde aconteceu dissensão e ele foi, aí Paulo fala, não, vocês precisam saber resolver isso entre si, para não precisar envolver a justiça. E a gente vê isso hoje em dia na mídia também, não vê? Hoje nas redes sociais você vê igrejas divididas por conta de questões judiciais, coisas que poderiam ser resolvidas ali, numa conversa harmoniosa sobre aquilo que de fato, de verdade, é importante para o reino, é primordial para o reino. Então, essas divisões, elas sempre aconteceram. Essa desunião da igreja sempre aconteceu, mas como é que a gente tem que fazer? Combater. E aí por isso que a gente precisa entender como acolher, entender o propósito de edificar e o propósito de agradar, não só ao outro, mas agradar a Deus, porque isso agrada a Deus. Quando eu abro mão da minha vontade por amor ao outro. Quando eu deixo de comer, aí ele fala aqui sobre a comida ou sobre a bebida, a gente vai passar bem detalhadamente aqui, mas quando eu deixo de comer ou deixo de fazer aquilo que para mim é tão tranquilo, isso para mim é normal, para mim não tem problema nenhum isso. Porém, para o pequeno na fé tem. Então eu deixo de fazer para que o outro não peque, para que o outro não caia. Porque o outro vai fazer, pode fazer? Não pode? A gente tem aquela... o que pode, o que não pode? A gente vive no tempo da graça, então quem vai dizer para você o que pode ou o que não pode para você é o Espírito Santo. É claro, a Bíblia ela traz clareza sobre o que pode e sobre o que não pode, claro, e ela traz outras recomendações. Não é bom que faça isso. Não, você tem que fazer isso, ou você precisa fazer isso. Não, a Bíblia fala que não é bom
que se faça isso. Ou não é bom que se haja dessa forma. É bom que se haja desse jeito. E a gente precisa entender as orientações da palavra e ter a consciência em Deus, no Espírito Santo, para poder agir. A fazer ou não fazer aquilo. Que vai trazer o quê? Escândalo e divisão para a igreja. E aí a gente está aqui, ó, até sermos um, para revelar a Cristo. Então, os cristãos da Galácia, mais um exemplo aqui. Ó, me aponta a hora aí depois para não passar, que aí eu dou pause e a gente continua na próxima. Vamos lá, os cristãos da Galácia, eles estavam, o Paulo usa esse termo, né? Se mordendo e devorando uns aos outros, lá em Gálatas 5. Ele fala assim, olha, vocês estão se mordendo uns aos outros? Isso acontecia na igreja, irmão. É porque aqui todo mundo né? Aqui somos todos paz e amor, amém? Paz e amor. Mas lá eles se mordiam uns aos outros, imagina só. Aí o Léo se mordendo aí com... Aí, tipo, Michel vai sentar no outro lugar lá, porque não, esse Léo aqui do meu lado aqui, não sei o que lá. Aí começam a se morder. Aí imagina como é que vai adorar a Deus assim, né, com as divisões. Mas isso aconteceu em Gálatas. Isso aconteceu lá em Gálatas. Aí, ó, os cristãos de Efésio e Colosso precisaram ser lembrados da importância da união entre os cristãos. A gente pregou aqui sobre Efésios 4, falando da unidade do corpo, há um só Deus, há um só corpo, há um só Espírito. A última palavra foi Efésios 4 todinho, né? Parte 1, parte 2. Foram 2 partes só, né? Parte 1, parte 2. Então a gente falou sobre Efésios 4, então falando sobre o corpo, falando, há uma só fé, há um só Espírito, há um só Senhor, né? Por exemplo, em Filipenses, lá em Filipenses 4, Paulo relata a divisão lá e fala assim, ó, fulano, se levanta lá, eu esqueci o nome dele, mas elas estão discutindo lá, elas trabalham tão bem juntas, vai lá e resolve isso aí, porque não pode haver essa divisão. Então você vê que acho que todas as cartas de Paulo, elas falam sobre uma dissensão. E uma dissensão por causa de um querer meu, de um querer seu. Né? Um acha que tem que ser assim, outro acha que tem que ser assado. E aí vem as divisões. Não, eu não concordo. Né? A típica frase, eu não concordo. Tudo bem que você não concorda. Guarda para você. Guarda para você o que você não concorda. É diferente se isso fere um princípio da palavra. Aí sim, nós devemos discordar veementemente, segundo a palavra. Quer ver? Muita gente chega, a gente vê esses casos. A gente tem feito GC, já são 3, quantos anos? 4 anos, né? 4 anos fazendo GC, que a gente começou por aí, uns 4 anos. Foi logo depois da pandemia. Na pandemia a gente começou, né, a fazer, mas tem gente que fala assim, não, eu não concordo com GC, e não participa de GC porque não concorda. Aí eu pergunto, me mostra na Bíblia onde tem que o GC não é bom. O que é o GC? Atos 2, 42. Eles se reuniam nas casas e nos templos, e eles tinham tudo em comum, e eles cuidavam uns dos outros, e o Senhor acrescentava, caía na graça do povo. Então fazer GC, né, e como se quiser chamar, GC, tem gente que chama GPN, tem gente que chama célula, é o que a gente está fazendo? Atos 2, 42. Então você precisa concordar com a palavra. Você não quer ir? Tá bom, você não vai. Não vai. Ninguém é obrigado a participar de GC aqui, né? Então temos essa liberdade. No Rio também. Não quer participar? Não participa. Mas guarda para você a sua opinião, porque você não tem uma opinião segundo a palavra a respeito disso. Então, a gente precisa entender isso. Aí ele fala, não é de se admirar, lá em Salmos 133, ele fala assim, ó, quão bom e agradável os irmãos viverem em união. Ó, quão bom e agradável que é viver em união. E aí fala, né, que é como o óleo que desce a cabeça e enche, vai, pinga até vai, escorre pelas barbas. É maravilhoso quando os irmãos vivem em união. Quando os irmãos vivem olhando para o mesmo só propósito, a um só Deus, a uma só fé. E aí a gente precisa entender isso, que somos um só corpo. Somos um só corpo para o Senhor. Então é bom e agradável vivermos em união. Alguns desses problemas eram decorrentes das origens cristãs nas igrejas. Como eu falei, alguns eram judeus, outros eram gentios, outros eram de alguns outros povos. Mas o que era de fato relevante era que Jesus morreu na cruz para te salvar. E se você crer nisso, você será salvo. Pela fé, não pelas obras. Então não é pelo fato de você comer ou deixar de comer que vem a salvação, mas é pelo fato de você crer no sacrifício de Jesus.
Claro, o aperfeiçoamento do crente, ele vem nessa caminhada de entender a hora de comer, a hora de beber, a hora de fazer, a hora de falar e a hora de calar. É o amadurecimento cristão. Lá no texto de Efésios 4, fala sobre isso. É para que a gente alcance a maturidade, né? Essa unidade, essa união que a gente precisa viver, é para que a gente possa viver, alcançar a maturidade. Qual é a maturidade? A maturidade é para eu entender que eu preciso suportar, assim como Paulo começa aqui o capítulo 14, verso 1, acolham aqueles que são fracos na fé. A maturidade, ela vem ao ponto de a gente acolher aquele que é mais fraco, aquele que está começando agora, e tudo bem por isso, a gente já falou sobre isso. Cada um está num tempo, cada um está num processo de amadurecimento, só que precisam encontrar em cada um de nós o apoio necessário para crescer, sim ou não? E aí a gente pode ver o corpo, a gente falou sobre o corpo ele cresce, cada parte do corpo cresce em diferentes proporcionalidades, né? A cabeça cresce de uma velocidade, o corpo, o tronco, o pescoço, cada parte do corpo ela cresce numa proporcionalidade, só que uma parte é necessária para que a outra parte venha a ter saúde, né? A gente falou aqui, se tiver um problema de circulação, aí lá as pernas vão ter dificuldade, ou pode até não crescer, né, a perna quanto deveria, porque tem um problema ali, tem algo que não está funcionando, tem um membro do corpo que não está funcionando, né? Ontem lá o pastor ministrou lá na conferência de unidade, ele falou sobre isso, ele falou assim, quantos membros nós temos na igreja? Temos que ter, qual é o número certo de membros que temos na igreja? A gente precisa de todos os membros, quantos são? São 10? São 20? São 30? São 30 mil? Não importa, a gente precisa de todos os membros. Quais são todos os membros? Somos nós. E aí ele falou, o que é importante? É a quantidade de membros ou é o fato dos membros funcionarem? O que é mais importante? Ter isso aqui lotado de pessoas ou ter poucas pessoas, mas que pessoas que funcionem no seu ministério, no seu serviço, no seu servir ao outro? É ter pessoas servindo. Porque muitas das vezes você tem quantidade, mas não tem servos. Só tem pessoas que vão lá para assistir o culto. Né? Por isso eu comecei hoje. O que você trouxe hoje para o culto para entregar para o Senhor? Né? Porque muita gente vem só para assistir. Vou lá assistir, vou ver qual é. De repente, né, a palavra legal. Aí quando vê aqui o pastor de novo, cara, não aguento mais só o pastor que prega nessa igreja. Não aguento mais. Me avisa aí quando for outra pessoa que aí eu vou. Mas o que você veio para entregar para Deus? Você veio para entregar alguma coisa para Deus. Então são membros que funcionam. Então esses problemas surgiam porque a igreja ela surgiu de diversas origens, irmão. Cada um aqui tem uma história, sim ou não? A gente para conversar aí, cada um, teve gente que já veio lá de um centro espírita, teve gente que veio de outras denominações, digamos assim, de seitas, né? Tem gente aqui que veio de seita, irmão. Sabia disso? Sabia disso? Tem irmão aqui que veio de seita. Vocês estão assustados com isso? Ele se converteu, né? Se converteu. Amém, né? É verdade. Verdade. Então, é isso. Eu falei baixinho aqui para dar aquela dinâmica aqui. Mas cada um veio. Tem gente que veio aqui do mundão, tem gente que veio de um monte de coisa. E aí você traz as suas tradições, você traz as suas questões pessoais, você traz tudo. Só que traz para onde? Para o corpo de Cristo. Só que quando a gente traz para o corpo de Cristo, a gente precisa entender o que ele fala lá, Paulo fala em Efésios 4, o vínculo da paz. O vínculo da paz é aquilo, se depender de mim, como Paulo fala em outro trecho, tenha paz com todos. A paz, ela depende de mim. De eu entender que, tá bom, eu não tenho que discutir com você. Eu tenho que entender que você está ainda num processo de amadurecimento. Com o esclarecimento da palavra, o Espírito Santo vai derramando entendimento, aí você, agora eu entendi por que isso. Agora eu entendi por que dessa forma. É assim, amadurecimento. Então, Então esses problemas eles vinham das origens desses cristãos naquele tempo. Os judeus, por exemplo, eles haviam sido salvos num conceito muito legalista. Por quê? Foi colocado sobre os judeus o quê? A lei. E aí ele precisava cumprir todos aqueles ditos da lei, né? E Paulo ele fala assim, quanto à lei, eu era o mais zeloso de todos. Ele era o mais zeloso de todos. Aí nesse trecho, Paulo fala assim, mas eu considero isso tudo lixo. Ele estava deixando a lei. Ele estava deixando a lei, porque ele entendia que agora é pela graça, tanto que a grande discussão dele e junto com Pedro, discutindo, não, é a graça.
É a graça, é por meio da graça, não é mais por meio da lei. Mas o povo judeu, ele viveu de acordo com a lei. A lei servia de um raio, de algo que apontava para eles viverem a graça plena. O cordeiro que ia ser sacrificado uma única vez, não precisava mais ser sacrificado todas as vezes. E assim o sacrifício vivo do cordeiro. Então eles viveram, cresceram numa legalidade, rígidos e extremamente difícil de deixar para trás. Por quê? Como é que era a lei? Era passada de pai para filho. A orientação de Deus era que os pais ensinassem para os seus filhos. Toda a tradição judaica, toda a lei judaica era passada. E eles faziam isso. E aí os filhos depois passavam para os seus filhos. E assim por diante. Então você imagina agora eles se convertendo, conhecendo a graça de Cristo. Onde Cristo judeu não pregou o judaísmo. Onde Cristo como judeu não pregou as leis. Ele falou, eu sou o cumprimento da lei. Caramba, e agora? Então o que eu tenho que fazer? Só segue os passos de Cristo. Mas eu não tenho mais que decorar, nem sei qual é o número. Não, agora é pela graça. Fala que é uma aliança mais excelente. É a graça. Vamos lá. Por outro lado, você tinha os gentios que não tinham essa preocupação. Eles não tinham a lei como Israel tinha a lei. Isso não é, irmão, deixa eu esclarecer aqui, isso não é para, vamos desprezar completamente o Antigo Testamento, de maneira nenhuma, porque aqui a Bíblia é a palavra de Deus, e ela fala que toda ela é apta para nos ensinar, toda ela, amém ou não amém? Entendemos isso? Então a gente precisa entender cada fato aqui tem as cartas, aqui tem os profetas que falavam de Jesus, aqui tem a lei, como que o povo lidava com a lei, e todas as leis elas carregam um princípio que é eterno. O princípio da lei não muda. O princípio da lei não muda. A gente precisa entender isso. Vamos lá. E aí isso surgiram muitas discussões na igreja, né? Em Atos 15 tem essa relação do cristão com a lei judaica. O que o cristão tem ou não de fazer, e isso e tal, isso tem lá em Atos 15, que a gente não vai entrar agora. E aí chegou aqui em Roma, que os crentes em Roma estavam tendo essas dissensões, porque uma parte deles eram judeus convertidos e eles tinham uma dieta. E aqui ele está falando literalmente comida. Eles não comiam certos tipos de comida. E outros não tinham essas questões especiais, porque eles eram gentios. Outra origem. Alguns membros da comunidade acreditavam que era pecado comer carne, de modo que se tornaram vegetarianos. Tem problema ser vegetariano? Se você é vegetariano, você seja vegetariano para Deus. Esse texto vai falar aqui. Seja vegetariano para Deus. Você entende que é assim? Entendo que é assim. Você faz pela consciência, pela fé, que você está fazendo para agradar a teu Senhor. Agora, se você acha que tem que comer carne, coma. Agora, tem vários princípios aí, principalmente em relação à comida, né? Que aí fala que o crente não bebe, mas come pra caramba. É um testemunho muito feio isso, né? Por que tem que comer pra caramba? Não, você come pra caramba porque você é mal educado. Você veio, e tudo bem, eu vou entender, mas se eu puder te orientar a você não ser o apressado, não ser o primeiro a chegar na mesa, sabe? Aquela coisa assim. Agora o pessoal do café vai ficar assim, não, deixa eu esperar o outro. Mas por que você tem que ser o primeiro? De repente você pode ser o primeiro para poder pegar e servir a sua esposa, de repente, né? Para servir alguém vai ser maneiro. Aí você seja o primeiro na mesa para pegar para servir para alguém. Né? E não, deixa eu ver, tem pouco, deixa eu ir lá correndo porque tem pouco. Né? Isso é o quê? É um mau costume que você veio trazendo da sua vida, da sua infância, de repente, da escassez, e aí não, eu preciso... E pode ser que amanhã eu não sobreviva para comer, então eu preciso comer tudo hoje. Né? Acontece, irmão. Quê? Vocês são crentes, vocês sabem que acontece, não acontece? Mas que isso não venha a ser causa de divisão, porque acontece. Muitas das vezes, não aqui em Teresópolis, mas lá no Rio. Falar no Rio porque eu tenho mais experiência lá no Rio. Às vezes acontecia de fazer um churrasco e era ruim. Pô, não vou nesse churrasco não, porque fulano vai e fulano detona com tudo na frente de todo mundo. Imagina só o testemunho. Aí causa o quê? Divisão, um mau comportamento. Sim ou não? Bom, isso era só um parênteses. Vamos lá. Então havia essa divisão, porque um tinha uma dieta, o outro não tinha. E aí quem tinha a dieta, lá o judeu convertido, ele achava que o gentio estava pecando, porque olha só, ele tá comendo carne. Imagina só, irmão, um GC, tem lá
10 pessoas, 5 judeus e 5 gentios. Como é que vai ser o lanche lá? Vai ter o pão asmo e vai ter lá um cordeiro. E ele fala, não vou comer isso não. Vai ter carne de porco lá no GC. Não, você está trazendo coisa impura para o meio de nós. Imagina só como é que devia ser. Então, aí também eles tinham as questões dos dias. Outros acreditavam que era pecado observar os dias santos dos judeus. Se cada cristão tivesse guardado sua convicção para si, não teria havido problema na igreja. Mas não foi isso que aconteceu. Os cristãos começaram a criticar e julgar uns aos outros. Cada grupo acreditava que o outro não era tão espiritual quanto deveria ser. E aí é que veio o problema. Porque um grupo começou a julgar que o outro, eles não são santos, porque eles comem isso que é impuro. E o outro falou, vocês que não são, porque vocês não entenderam. E aí ficava naquela de criticar um ao outro. E quando a gente já falou sobre crítica aqui, sim ou não? A crítica excessiva, aqui isso é uma representação do orgulho. O orgulho é o oposto da humildade. E quando a gente é orgulhoso, vem o quê? A queda. Então aqui ele fala, um grupo começou a criticar ao outro, aí vem as divisões. Estou falando aqui Romanos 14. E aí Paulo respondendo essa questão, porque começou a haver divisão, onde eles falavam, não, vocês não são santos não, porque vocês comem o que não deveria comer. E o outro falava, não, mas não tem problema, ou porque vocês não guardam tal dia, ou cada um na sua tradição, cada um no seu entendimento, cada um na sua consciência, cada um na sua fé. E aí veio a divisão. E aí, hoje em dia na igreja, acontece isso. Acontece isso. Em linhas gerais, esse problema também acontece. Então, por isso que o nosso tema é acolher, edificar e agradar ao outro. E aí, vamos lá. Primeiro tópico aqui, talvez eu só fale desse primeiro tópico e a gente fale do edificar e agradar na próxima oportunidade. Então, primeiro aqui, acolher uns aos outros, né? Romanos, aí no 14 mesmo, do 1 ao 12, ele fala sobre o acolhimento, né? Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Não é para discutir opiniões, e é legal que Paulo coloca essa palavra, não é para discutir opinião. Um crê que pode, o outro não. Um é fraco na fé, outro é forte na fé. Quem come tudo não deve desprezar o que não come, e o que come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. E aqui é o ponto chave. Por quê? Porque Deus o acolheu. Sim ou não? Deus o acolheu. Ele foi atraído pelo sacrifício de Jesus. Ele aceitou Jesus como Salvador. E a gente fala, né? Eu aceitei Jesus. Não, Jesus aceitou ele. Então Jesus o acolheu. Deus o acolheu. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Se o Senhor te acolheu, Ele que te acolheu, é Ele que vai... Eu tenho que continuar pregando a palavra, pregar a verdade, e aí vou aconselhar, vou falar como eu faço, talvez, como que é o meu costume, mas e aí quem faz para si. Aí ele fala, guarda a sua opinião, porque a gente precisa acolher um ao outro sem usar aquilo para criticar um ao outro. Precisamos acolher um ao outro, por quê? Deus o acolheu. Então, nessa parte aqui, ele fala sobre isso e vai até o capítulo 15, verso 7. Então, Paulo se dirige, ele fala muito isso aos fortes na fé. O que é o forte na fé? É o nível de entendimento, irmãos, que se tem. O nível de entendimento e clareza da palavra. Então, essa questão de forte na fé, fraco na fé, isso é natural no cristão. Cada um tem um processo de amadurecimento, de crescimento, onde a fé é fortalecida, e a fé ela é fortalecida no dia a dia, nas situações do dia a dia, e aí a gente precisa entender esse exercício de fé e crescer cada dia mais nessa fé e continuar crescendo. Então ele fala sobre os fortes na fé, porque os fortes na fé, eles falavam o seguinte, olha, não tem nada a ver comer isso ou deixar de comer aquilo. Então os fortes na fé, eles estavam criticando aqueles que achavam que tinham que comer aquilo para ser salvo ou para manter a santidade.
Você está entendendo esse aspecto aqui? Aqui em Romanos. Então existiam os fortes na fé que já tinham um entendimento claro de que a graça de Deus basta. Porque a graça, irmãos, a graça ela é algo que a gente precisa viver com intensidade, entendendo que ela traz pra gente um senso de responsabilidade muito maior do que a lei trazia. Porque a lei, se você pegar lá a lei e você, não, eu vou cumprir essa lei aqui, ela vai te dizer exatamente como você deve seguir para você cumprir ela. Aí você vai lá e faz aquele passo a passo. E aí você cumpriu a lei. Agora, a graça não. Aqui, irmão. A graça não. Como é que é a graça? A graça você precisa ter cada vez mais intimidade com o Espírito Santo. Para você entender o que pode e o que não pode. Lembra o que aconteceu com Pedro? Pedro tinha que ir na casa de Cornélio, mas ele falou, não vou comer. Não, ele desse um lençol para ele com as comidas impuras. Pedro era judeu. E aí comer essa comida impura, ele não... como é que é o termo? Não... Esqueci a palavra certa. Não... O que eu purifiquei. Como é que ele fala? Não... Ai. Cadê os irmãos bons de Bíblia aí? Quando desce o lençol para Pedro e Pedro vê os animais impuros que ele tinha que comer. Ele fala que não... exatamente. Só que ele fala, não torne impuro. Era assim. Não torne impuro o que eu purifiquei. O próprio Deus falando assim, ó, isso aqui era impuro para você que é judeu. Mas olha só, eu estou purificando isso aqui para alcançar os gentios. Olha isso, irmão. Olha isso, né? Não torne impuro. Não torne impuro, Atos 10, 13. Não torne impuro o que eu purifiquei. Eu purifiquei isso. Aí o judeu, pode comer ou não pode comer? Tanto faz. Ele pode deixar de comer ainda, ele pode continuar não comendo. Agora, quem come, aí por isso que Paulo fala, olha, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria, é justiça, é gozo no Espírito Santo. Por quê? Não tinha que existir esse julgamento. O Senhor falou, eu tornei isso aqui puro para que os gentios venham a ser alcançados. Por quê? O amor de Deus é para alcançar a todos, não só judeus. E existia essa questão. Então os fortes na fé aqui, eles entravam numa de criticar o pequenino que ainda não tinha entendido isso, e tudo bem. E ele pode passar a vida toda sem entender isso, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. E aí Paulo traz esse argumento aqui sobre a consciência, sobre a fé, e aí a gente vai com calma aqui, a gente vai seguir. Então, deixa eu ver aqui. Os fracos na fé eram os cristãos imaturos ainda. Eles ainda não tinham a maturidade de entender o que pode, o que não pode, como lidar. E aí Paulo vem falando. Deixa eu ver aqui. Então o que acontecia aqui? Acabava que os cristãos que eram imaturos, julgados pelos que eram maduros, se sentiam o quê? Incomodados com aquilo, com aquele julgamento. E vice-versa, causava aquele climão na igreja. A divisão, começava a seguir a divisão. E a gente vê... É isso, Cecília, cantora, pregadora. É isso aí. Deixa Deus te usar. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Então, muitas pessoas acreditam que os cristãos que seguem as regras mais rígidas são mais maduros. Acho que aquele que né, tá de gravata é o mais maduro. E quem não está de gravata não é um maduro. Não é maduro. E acha que os mais crentes são aqueles que seguem mais as regras, né? As regras mais rígidas. Nas igrejas em Roma, os cristãos mais fracos eram os que se apegavam à lei ainda e não desfrutavam da liberdade no Senhor. Os cristãos débeis julgavam e condenavam os cristãos fortes. E estes, por sua vez, desprezavam os cristãos com a fé fraca. Acolhei-vos uns aos outros. Aí Paulo fala, olha, vocês precisam acolher um ao outro. Acolhei-vos aos outros. Essa foi a primeira admoestação de Paulo, para o qual ele apresenta alguns motivos aqui. Por que devemos acolher uns aos outros? E eu não vou me estender, eu vou só citar esses 4 motivos, e aí na próxima oportunidade eu vou continuar isso aqui. Então, não faltem. Tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Então ele fala aqui, sobre o acolhimento, ele fala de 4 motivos
para nós acolhermos uns aos outros, e eu quero que você tenha atenção nisso. O primeiro deles está lá no verso 1, no verso 1 ao 3, e ele termina o 3 falando assim, ó, porque Deus os acolheu, Deus nos acolheu. Então, por que devemos acolher uns aos outros? Porque Deus acolheu cada um de nós. Cada um de nós aqui foi acolhido por Deus. E se foi acolhido por Deus, eu tenho que acolher também. A cada um que o Senhor envia para cá foi acolhido por Deus. E nós aqui, corpo, não é só o pastor não, tá? Cada um de nós precisamos o quê? Acolher esse irmão aí que está do seu lado. O outro ponto, pelo motivo, Deus que sustenta os seus. Aquele que come ou aquele que não come, Deus é que sustenta ele. Deus é que mantém ele, se ele come ou se ele deixa de comer, se ele faz ou se ele deixa de fazer. É Deus que vai sustentar ele, é Deus que vai fazer ele crescer, que vai dar todo o suporte que ele precisa para ele crescer. Outro motivo, porque Jesus Cristo é o Senhor dele. Quando ele faz ou deixa de fazer, ele faz para Jesus. Jesus é o Senhor dele. Então eu não tenho que julgar o que ele faz, eu tenho que acolher ele, porque ele faz para o Senhor dele e eu não sou o Senhor dele. E aí, qual é o quarto ponto aqui? Depois, no próximo encontro, a gente vai detalhar cada um desses pontos. É isso, irmão. Glória a Deus. Quarto ponto, que Jesus é o juiz dele. Então, vamos lá, repetindo aqui os 4 pontos em relação ao acolhimento. Primeiro, porque Deus o acolheu. Deus acolheu ele. Segundo, porque Deus sustenta os seus. Porque Deus sustenta. Primeiro Deus acolheu, depois Deus sustenta. Depois, Jesus é o Senhor deles. Ou seja, Jesus é o Senhor de cada um aqui. Não é o pastor, não é o irmão do lado, não é não. Quem é o meu Senhor? É Jesus. Jesus é o meu Senhor. E aí, qual é o quarto tópico aqui? Jesus é quem julga. Então, se o que come, ele é julgado por quem? Por Jesus. Porque Jesus é o Senhor dele. Amém ou não amém? Então, são esses 4 pontos. Na próxima oportunidade aqui, a gente continua. Leia Romanos 14. Nós tivemos, né, um trecho e conversamos um pouco em Romanos 14, falando o que no GC? Sobre as diferenças, né? O quanto as nossas diferenças, elas podem se completar. O quanto o fato de um ser de um jeito e o outro ser do outro pode completar e completa o corpo de Cristo. Né? E aqui ele vai falando mais aprofundadamente, né, o texto todo de Romanos 14, trazendo esses costumes, esses usos, esses costumes que cada um vinha trazendo e carregando, né? A ponto de começar a discutir se tinha que ser circuncidado ou não. E aí é um texto mais longo, porque na lei havia circuncisão, e agora tem que se circuncidar ou não tem que circuncidar? Circuncidar ou não? Aí Paulo entra na discussão e discute com Pedro e vai, olha, não é por aí. Por quê? Cada um faz para o seu Senhor, é Jesus que vai julgar. O que você faz ou deixa de fazer, o pastor pode te orientar. A palavra, ela vai te dar clareza sobre isso, o Espírito Santo vai te fortalecer. Mas o que você faz ou deixa de fazer, tenha certeza e convicção de que você está fazendo para o seu Senhor. E aí você avalia, o que você está fazendo para o seu Senhor, tem agradado a Ele? Porque é Ele que vai julgar. Ou seja, se você faz ou deixa de fazer, você está fazendo ou deixando de fazer para o seu Senhor. E você vai ser cobrado por isso. E não é pelo pastor, é pelo seu Senhor. Amém ou não amém? Eu vou finalizar aqui.